Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and strangely, it's not raining. It's been raining, or it was raining for a while, but it's not raining anymore, so no need to use foul language to describe Salvador's weather. But one quick thing, there is some foul language in this episode because it's all about saying sorry. And people who sometimes say bad things have to say sorry very often, and that's the case we have today. After you listen to this episode, you have some good vocabulary to talk about mostly mistakes and saying sorry and saying that you regret something or doing or saying something. And I don't know if you know, but we do have a conversation group. It's our conversation club after hours that gets together every week to discuss the topics that we cover here in the episodes. If you would like to know more information about that group, and it's like a small gang now, in the Brazilian sense, uma ganguezinha, but this is a very good and tight knit, I think tight knit group. I mean, a gente está bem próximo, a gente se conhece faz tempo. É um grupo muito bem quisto por mim e pelos participantes e pelas participantes do grupo. If you want to know more information about that, then go to portuguesewitheli.com/CAH. Again, it's portuguesewitheli.com/CAH and see whether this is something that you would like to use in your learning routine. Of course, it includes the meetings online. So it's not only a language resource, but also a group of learners who will help each other. Agora, vamos começar com o episódio 231, pedindo desculpas pelas mancadas. Dizem que peixe morre pela boca, e eu acho que é verdade, sabe? Quando era criança, minha mãe me ensinou da pior maneira que a gente paga pela língua. Se a gente comete um errinho bobo de chamar alguém de algum nome feio, ora, a punição vem na hora. E sofri muito, porque infelizmente sou muito desbocado. Não adianta eu querer me segurar. Quando vou dar fé, já disse besteira. Por isso aprendi que, quando faço alguma cagada, tenho que assumir a culpa e pedir desculpas. A pior parte é que sempre arco com as consequências, e nem sempre elas são as melhores. Uma vez, eu estava no barzinho com os meus amigos. Na hora de ir embora, o garçom trouxe a conta. A gente tinha combinado de rachar a conta, mas mesmo dividindo por igual, estava dando um valor exorbitante para cada um. Meus amigos ficaram meio sem jeito, e sem querer escapuliu da minha boca. Eita, por esse preço eu queria pelo menos um boquete. Ai, se arrependimento matasse. O garçom ficou todo errado e eu me desmanchei em desculpas. Claro, tinha sido só uma brincadeira, mas por causa do meu palavreado chulo, todo mundo ficou constrangido. Foi mal aí, patrão. É que eu estou um pouquinho embriagado, mas juro que de novo não acontece. Na outra, num jantar de família, entre vinhos e carnes, minha tia perguntou se eu não ia me casar um dia. Com a idade que eu estava, logo ninguém ia mais me querer. Que velha abusada! Não disse para ela que eu tinha uma namorada. Podia ter dito? Podia, mas não disse. Na verdade, devolvi na mesma moeda. E com que idade é que a senhora vai tomar vergonha na cara? Se continuar morando na casa dos meus avós, vão pensar que a senhora é uma vagabunda. Foi um alarido grande. Minha mãe deu um grito comigo, meus avós deram uma gargalhada, o cachorro latiu, o gato correu e eu pensei, só falei verdades. Mas uma parte de mim sabia que tinha sido errado. Por isso eu disse, tá, tudo bem, retiro o que eu disse. Desculpe, tia. Foi idiota e impensado da minha parte. Ainda bem que minha tia deixou para lá. Se ela tivesse feito briga, a gente tinha perdido aquele excelente churrasco. Depois dessas mancadas, resolvi procurar um psicólogo. Nunca tinha pensado por esse lado, mas talvez eu tivesse algum transtorno e não conseguisse me controlar.
o narrador começa falando sobre o problema que ele tem com o autocontrole. E o que o narrador não consegue controlar é o que ele fala. Ele até reconhece essa situação quando ele diz que peixe morre pela boca. Peixe morre pela boca. E essa é uma expressão popular que significa que uma pessoa pode causar problemas para ela mesma porque ela fala demais ou fala o que não deveria. Por exemplo, todo mundo lá em casa sabia que o João tinha um caso amoroso com a Maria. A Maria é casada e o João é um dos nossos tios. Ninguém falava sobre isso porque as pessoas não querem se envolver na vida das outras. Mas o João fala demais. Um dia, enquanto ele estava bebendo com amigos, falou sobre o caso amoroso que ele tinha. É, peixe morre pela boca. Depois que ele disse isso, a fofoca correu muito rápido e chegou aos ouvidos do esposo da Maria. E foi uma briga imensa. O João falou demais e causou um problemão para ele e para a amante dele. Peixe morre pela boca. Bom, e o narrador começa a dar um pouco de histórico sobre a vida dele. Ele diz que quando ele era criança, ele aprendeu com a mãe que nós pagamos pela língua. E quando nós pagamos pela língua, é uma expressão relacionada com o peixe morre pela boca. Porque se você paga pela língua, isso significa que você sofre as consequências negativas por ter dito algo. Por exemplo, eu nunca respeitei o meu irmão quando nós éramos mais jovens. Eu sempre fui muito desrespeitoso e fazia comentários negativos sobre ele, porque eu pensava que ele não teria nada de bom no futuro. Mas ele acabou se tornando um empresário muito famoso e importante, e hoje ele não fala mais comigo por causa dos meus comentários negativos no passado. É, estou pagando pela língua, porque se nós tivéssemos um bom relacionamento, eu poderia estar trabalhando com o meu irmão e não nessa empresa tão ruim. A gente paga pela língua. Eu paguei pela língua. Falei muito mal do meu irmão, disse que ele não teria futuro, e olha só, ele se tornou um empresário. E no caso do narrador, ele paga pela língua em todas as situações. Quando ele era criança, ele não podia chamar ninguém de nome feio. E aqui é uma maneira informal e infantil de dizer um palavrão ou um insulto. Quando as crianças estão falando palavrões, as mães e os pais dizem: "Ei, pare de falar nome feio." É, tipo, filho da mãe, filho de alguma coisa, seu tatatã. Tudo isso são palavrões. Ou tudo isso é nome feio. E quando o narrador diz que se ele chamasse alguém de nome feio, a punição vinha na hora, aqui na hora significa que é algo que acontece imediatamente. Por exemplo, quando eu cheguei em casa, percebi na hora que alguma coisa estava errada. Descobri depois que alguém tinha invadido a minha casa. Quando cheguei em casa, percebi na hora que tinha alguma coisa errada. Eu não encontrei nada que eu procurava. Então, descobri que minha casa tinha sido invadida. E aqui o narrador, se ele dissesse, seu filho de uma pip, na hora ele recebia a punição.
ou seja, imediatamente ele recebia a punição. E para o narrador isso era especialmente difícil porque ele diz que sempre foi desbocado e ele até tentava se controlar, mas quando ele dava fé, já tinha falado besteira. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é desbocado. E uma pessoa desbocada é uma pessoa que fala sem pensar, ela usa palavras feias, palavrões, palavras que são consideradas impróprias. Então, uma pessoa que fale muitos palavrões é uma pessoa desbocada. Por exemplo, eu nunca tive problemas com pessoas que falam palavrões. Para mim, isso não tem nenhum problema. Mas o meu chefe é muito desbocado e às vezes isso me deixa desconfortável. Ele fala vários palavrões durante o trabalho, ele não se controla, ele é muito desbocado. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa palavra. E o narrador diz que ele tenta se controlar, mas quando ele dá fé, já falou besteira. Quando ele dá fé, já falou besteira. E aqui nós temos outra boa expressão, que é dar fé. E quando você dá fé de alguma coisa, isso significa que você percebe ou toma consciência dessa coisa. E então você percebe essa coisa. Um exemplo que eu dou é: eu tinha recebido o pagamento e fui comprando várias coisas. Fui comprando, comprando e comprando e, de repente, dei fé que eu tinha gastado todo o meu salário. Eu só dei fé que tinha gastado todo o meu salário quando tentei comprar um doce e não consegui. Então ali eu dei fé que eu tinha gastado o meu salário. E aí o narrador, pelo menos, tem uma atitude mais responsável, apesar dele ser muito desbocado, né? Porque ele diz que quando ele faz alguma cagada, ele tem que assumir a culpa e pedir desculpas. E ele sempre arca com as consequências das coisas que ele faz. Aqui nós temos várias expressões que falam de erros e coisas incorretas, né, que alguém faz. A primeira delas é uma expressão vulgar, ou seja, não é bom usar com pessoas que você não conhece, que é fazer uma cagada. E quando alguém faz uma cagada, essa pessoa comete um erro. Normalmente é um erro grande, é um erro grosseiro. Por exemplo, eu estava separando os meus documentos dos papéis que eu ia jogar no lixo. Acabou que eu misturei tudo, joguei muitos documentos fora e agora eu não sei o que fazer para corrigir essa cagada que eu fiz. Eu misturei os documentos com os papéis que eram lixo. Joguei muitos documentos fora e agora eu não sei o que posso fazer para resolver essa cagada que eu fiz. Mais uma vez, lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais, mas eu gostaria de enfatizar que essa é uma expressão vulgar. Então, você não vai dizer para as pessoas: "Ah, eu fiz uma cagada". Não é, mesmo que você tenha feito, não é muito educado dizer isso por aí. No caso do narrador, quando ele faz uma dessas coisas, ele assume a culpa e pede desculpas. Ele assume a culpa, ou seja, ele admite que ele foi responsável por algo errado. Ele diz: "Não, eu realmente fiz isso". E ele pede desculpas, ou seja, ele diz: "Me desculpe". E muitas pessoas não fazem isso, né? Primeiro que elas não assumem a culpa. Elas não dizem:
mil desculpas, eu fui o culpado por isso. Não, elas não assumem a culpa pelas cagadas que elas fazem. E aqui é só mais um exemplo de aplicação, tá? E no caso do narrador, além dele assumir a culpa, ou seja, além dele dizer que ele é culpado, ele também arca com as consequências. Ele arca com as consequências do erro que ele cometeu. E aqui, para dar um exemplo completo, imagine que o Fernando foi para um lugar com os amigos, e este é um exemplo, tá? E o Fernando bebeu muito. Depois de beber, ele começou a dirigir. E dirigindo, ele causou um acidente. Ou seja, o Fernando fez uma cagada muito grande. Mas ele assumiu a culpa e foi para a polícia. E ele mesmo disse: fui eu quem cometeu esse acidente. Então, ele vai arcar com as consequências. Ou seja, ele vai aceitar as consequências e vai lidar com elas. No caso do nosso exemplo aqui, ele vai ser preso. Então, ele vai arcar com as consequências. Outro exemplo que eu posso dar é que se uma pessoa gasta todo o seu dinheiro sem pensar, ela vai ficar sem dinheiro nos momentos necessários. Então, ela precisa arcar com as consequências. Quando ela realmente precisar do dinheiro, ela não vai ter. Agora, o narrador dá exemplos concretos do comportamento sem controle que ele tem. Ele diz que uma vez estava em um barzinho com os amigos, e um barzinho é um bar pequeno, um bar mais ah, simples para os amigos, e é um local para as pessoas encontrarem os amigos, para beberem. E nesse barzinho, o narrador foi com os amigos para tomar algumas cervejas e comer algumas coisas. No caso do narrador, ele e os amigos decidiram rachar a conta, ou seja, eles decidiram dividir o valor da conta. E quando você racha a conta ou você racha o custo de alguma coisa, isso significa que você divide o valor, esse custo, essa coisa. Por exemplo, durante muitos anos, morei com meu irmão no mesmo apartamento. A gente rachava o aluguel. Ou seja, eu pagava parte do aluguel, meu irmão pagava outra parte do aluguel. A gente rachava o aluguel. Normalmente, quando a gente racha meio a meio. Ou seja, eu pago metade, a outra pessoa paga metade. Mas nem sempre é assim. No caso aqui, o narrador disse que eles combinaram de rachar, ou seja, todos iam pagar partes iguais. Mas quando chegou na hora de pagar, o narrador teve um susto. O valor da conta era exorbitante. Mesmo depois de rachar a conta, ainda continuava alto. E quando nós falamos de um valor exorbitante, é um valor muito, muito alto. Um exemplo que eu posso dar é que o valor do aluguel em uma cidade como São Paulo é exorbitante. É impossível pagar o aluguel e sobreviver. É tão exorbitante que as pessoas às vezes têm que decidir se elas moram ou se elas comem. E é um problema. E o narrador diz então que os amigos e ele viram o valor da conta, né, o valor exorbitante da conta, e ficaram meio sem jeito. Eles ficaram meio sem jeito. E quando uma pessoa fica sem jeito, isso significa que ela fica desconfortável, ela fica envergonhada, ela fica constrangida. Por exemplo, eu comprei uma roupa nova
mas não pensei muito sobre ela. Quando eu cheguei na casa dos meus amigos, eles começaram a fazer comentários muito positivos sobre a minha roupa. Como eu não gosto muito desse tipo de comentário, eu fiquei um pouco sem jeito. Eu nunca sei agradecer um elogio. Eu sempre fico sem jeito quando recebo elogios, porque eu nunca sei agradecer um elogio. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho outros exemplos da aplicação dessa expressão. Bom, os amigos ficaram sem jeito, né? Eles ficaram, e agora o que é que a gente faz? Então eles ficaram sem jeito e o narrador não pensou muito no que ele falou, porque ele diz que sem querer ele falou alguma coisa, mas ele não usou essa palavra. O que ele disse foi que escapuliu da boca dele. Escapuliu da boca dele. E quando eu digo que algo me escapuliu, ou que algo escapuliu da minha boca, ou alguma coisa assim, isso significa que, sem querer, eu disse algo que muito provavelmente não deveria ter dito. Eu falei algo por acidente. Por exemplo, fazia muitos anos que eu não via o José. Quando nós éramos mais jovens, o José tinha muito cabelo. Ele era muito cabeludo. Quando eu encontrei ele novamente, vi que ele estava careca, completamente careca, sem nenhum cabelo na cabeça. Eu não queria fazer nenhum comentário, mas escapuliu da minha boca. Nossa, José, cadê aquele cabelo todo? Eu realmente não queria ter falado sobre isso, mas sem querer eu falei. Ou seja, escapuliu da minha boca. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre essa palavra, porque anteriormente nos nossos episódios nós já falamos dela. Então, tem algumas notas para você lá. Bom, o que escapuliu da boca do narrador é extremamente vulgar. Porque o que ele disse foi: por esse preço, eu queria pelo menos um boquete. E essa palavra, boquete, significa o sexo oral feito em um homem. Então, o comentário do narrador foi extremamente vulgar. É algo que uma pessoa tem que pedir muitas desculpas. O narrador disse isso por acidente, talvez porque ele achasse divertido ou pelo menos engraçado, mas então ele percebeu, ou seja, ele deu fé do erro que ele tinha cometido. Porque ele disse: "Ai, se arrependimento matasse". E essa é uma frase que a gente sempre diz só pela metade. A frase completa seria: se arrependimento matasse, eu estaria morto, porque estou muito arrependido ou arrependida. Hum? Ai, se arrependimento matasse. O narrador ficou muito envergonhado pelo que ele disse, mas já era tarde demais. Por isso, o narrador se desmanchou em desculpas. E quando alguém se desmancha em desculpas, essa pessoa pede desculpas repetidamente. Ela diz: "Oh, mil desculpas, pelo amor de Deus, me desculpa mesmo". Ela coloca muita ênfase na desculpa que ela pede. E eu normalmente me desmancho em desculpas quando eu me atraso, porque infelizmente a minha internet às vezes me deixa na mão, ou seja, ela me decepciona. E aí eu tenho que falar para os meus alunos: "Oh, me desculpa mesmo". Ou seja, eu me desmancho em desculpas. Essa estrutura é muito útil e está lá no guia de aprendizagem. Eu vou falar um pouco mais sobre ela com outras aplicações também. E o narrador diz: tinha sido uma brincadeira. Ele acha que teria sido divertido, mas
O palavreado chulo dele deixou todo mundo constrangido, incluindo o pobre garçom, que também ficou todo constrangido, todo errado. E o palavreado chulo de que o narrador falou é o palavrão, né, as palavras feias que ele falou. O palavreado são as palavras que alguém utiliza. Normalmente tem um sentido um pouco negativo, mas pode ser neutro também. Por exemplo, o palavreado do professor de literatura era tão difícil que os alunos não entendiam o que ele falava. O palavreado do professor de literatura era tão difícil que ninguém entendia o que ele falava. Mas quando a gente fala que é chulo, uma palavra chula, né, um termo chulo, é um termo vulgar, é um termo grosseiro. A palavra que o narrador utilizou, por exemplo, é uma palavra chula. E nem sempre é considerado educado, acho que quase nunca é considerado educado, usar palavreado chulo. A não ser que você esteja entre amigos, e aí é uma coisa mais comum, né? Os amigos falam muita coisa chula, mas não é bom. Pelo menos não com quem você não conhece. E o narrador quis pedir desculpas, né? Ele se desmanchou em desculpas, e uma das palavras que ele utilizou para pedir desculpas foi mal aí, patrão. Na verdade, não uma palavra, mas uma expressão, né? Ele disse, foi mal aí, patrão. É que eu estou um pouquinho embriagado, mas juro que isso não acontece de novo. Foi mal aí, patrão. E a expressão foi mal ou foi mal aí é bastante informal, ela não é vulgar, e é uma expressão que significa desculpe ou me desculpe. Muitas vezes, quando eu cometo erros, eu digo, oh, foi mal, não, eu não queria fazer isso. Oh, foi mal. Às vezes eu interrompo a outra pessoa com quem eu estou falando e eu digo, oh, foi mal, eu te interrompi. Por favor, pode falar, eu estou escutando. Foi mal aí, não tem diferença de significado. É só que é um pouco informal. E quando o narrador disse patrão, é um termo informal para se referir a uma pessoa que você não conhece, e aqui no caso, um prestador de serviços. O garçom provavelmente tem um nome, claro, mas o narrador não sabe o nome do garçom. Então ele diz, oh, foi mal, patrão. Ele também podia dizer, foi mal, cara. Ou, foi mal, meu chapa. Foi mal aí, amigo. São várias expressões que ele poderia ter utilizado e essas expressões estão lá no nosso guia de aprendizagem. Né? Bom, e a desculpa do narrador é que ele está embriagado. Ou seja, ele está bêbado. E uma pessoa embriagada está sob o efeito de álcool. E não é muito bom estar embriagado e dirigir. Na verdade, aqui no Brasil é crime. As pessoas não podem beber e dirigir. Ou seja, elas não podem dirigir embriagadas. Passando essa situação no bar, o narrador fala de outra situação em que ele não conseguiu se controlar. Ele estava em um jantar de família e a tia fez uma pergunta. Uma pergunta que as famílias normalmente fazem, né? Se você está solteiro ou solteira, talvez alguém da família pergunte: quando você vai casar? Eu sei que aqui no Brasil a gente pergunta muito. O narrador não gostou muito da pergunta da tia. E ele diz: que velha abusada! Que velha abusada! E uma pessoa abusada, aqui eu estou usando como adjetivo, então um fulano é um abusado ou a fulana é uma abusada. Essa pessoa que é abusada,
ela é desrespeitosa. Ela faz alguma coisa que vai muito além do que é considerado próprio ou respeitoso. Por exemplo, lá no nosso trabalho, nós temos uma geladeira. Todas as pessoas usam a geladeira para guardar sua própria comida. Mas tem um colega que é muito abusado. Ele pega a comida das outras pessoas, come, não avisa a elas e quando as pessoas procuram a comida, não a encontram. Esse cara é muito abusado. Ele come a comida das pessoas sem pedir permissão. Bom, no caso, o narrador achava que a tia dele era uma velha abusada porque ela estava fazendo perguntas sobre a vida dele e ele achava que ela não devia fazer esse tipo de pergunta. Então, o narrador decide devolver na mesma moeda, ou seja, se ela foi uma pessoa abusada, ele também ia ser uma pessoa abusada. Ele ia devolver na mesma moeda. E quando a gente diz que a gente faz alguma coisa de volta na mesma moeda, a gente retribui uma ação da mesma forma que a gente recebeu essa ação. Geralmente uma coisa negativa. Por exemplo, quando eu pedi ajuda financeira para a minha colega, ela disse que eu era um irresponsável e deveria ter mais cuidado. Tudo bem, eu não pude ter a ajuda dela. Consegui resolver o meu problema. Muitos anos depois, ela veio me pedir ajuda e eu resolvi devolver na mesma moeda. Eu disse: Você é irresponsável. Eu não vou ajudar uma pessoa irresponsável como você. Ela foi muito grosseira comigo no passado e eu devolvi na mesma moeda. Se ela não me ajuda, eu não ajudo ela. E no caso do narrador, ele devolveu na mesma moeda, perguntando quando a tia dele ia tomar vergonha na cara, porque ela morava com os pais dela, né, os avós do narrador, e aparentemente as pessoas estavam comentando alguma coisa. E quando o narrador diz: Quando é que você vai tomar vergonha na cara? O que ele quis dizer é: Quando é que você vai agir com responsabilidade? E tomar vergonha, ou a forma mais enfática, tomar vergonha na cara, significa agir, ou melhor, começar a agir de maneira responsável ou apropriada. Por exemplo, o meu irmão tem 36 anos e passa o dia todo jogando videogame. Ele não quer tomar vergonha na cara e procurar um emprego. Ele quer ficar jogando o dia inteiro. Ele não quer tomar vergonha na cara e procurar um emprego. O narrador então diz que, quando ele fez a pergunta, foi um alarido muito grande no ambiente onde eles estavam, né? No jantar de família. E o alarido é uma confusão de muitas pessoas falando e gritando, tudo ao mesmo tempo. Geralmente, quando muitas pessoas estão brigando ou discutindo acaloradamente, elas fazem um alarido. Por exemplo, no meu condomínio moram muitos pais de crianças pequenas. E todo fim de tarde é possível ouvir o alarido das crianças brincando no playground. Todo fim de tarde é possível ouvir o alarido das crianças brincando no playground. As crianças estão brincando e rindo, mas é uma barulheira, é um alarido. E no caso, o alarido foi porque a mãe do narrador não gostou do comentário, os avós riram, o gato miou, o cachorro latiu. Foi um barulho só. E o narrador percebeu que ele tinha passado dos limites. E ele disse: Retiro o que eu disse.
retiro o que eu disse. E quando ele diz retiro o que eu disse, o que ele quis dizer foi: eu não quis dizer aquilo, eu não quero que você se ofenda, então, por favor, me desculpe, eu não penso assim. Eu retiro o que eu disse. Eu desfaço o meu comentário porque eu sei que foi ofensivo. Por exemplo, a minha namorada me perguntou o que eu achava da roupa nova que ela tinha comprado. Brincando, eu disse: parece uma palhaça. A minha namorada ficou com muita raiva. Então eu disse: oh, não, desculpa, retiro o que eu disse. Não ficou parecendo uma palhaça, não. A sua roupa é muito bonita e colorida. Retiro o que eu disse. Não ficou parecendo uma palhaça. E ele ainda diz: bom, retiro o que eu disse, porque o que eu disse foi impensado. Ou seja, foi algo dito sem considerar as consequências. E uma atitude impensada é uma atitude que você toma sem pensar nas consequências. Por exemplo, se uma pessoa vai praticar um esporte radical perigoso, por exemplo, bungee jump ou salto de paraquedas, ela não pode fazer isso de maneira impensada. Ela tem que pensar, refletir, ver todas as medidas de segurança para então fazer. Se ela faz algo impensado, pode acontecer um acidente e ela morrer. E a tia do narrador, bom, ela deixou para lá. Ou seja, ela decidiu não se preocupar com isso, não se importar com isso. Ela diz: tudo bem, você falou essa bobagem, eu não me importo. Ela deixou para lá. Por exemplo, eu fiquei muito irritado quando o meu namorado disse que a minha roupa parecia a roupa de uma palhaça. Mas eu sei que ele gosta de brincar, então eu deixei para lá. Eu sei que ele gosta de brincar, então deixei para lá. E o narrador sabe que tem um problema, ele fala de duas situações que mostram que ele tem um problema, e ele diz no final que depois dessas mancadas, ele resolveu procurar um psicólogo, porque talvez ele tivesse algum transtorno e não conseguisse se controlar. Depois dessas mancadas, ele resolveu procurar um psicólogo, porque talvez ele tivesse algum transtorno e não conseguisse se controlar. E aqui nós temos duas boas palavras. Uma delas é mancada. E a mancada é um erro, é uma falha. Por exemplo, eu me acordei e minha esposa estava tão chateada, eu não sabia o que ela tinha. Perguntei se estava tudo bem e ela disse sim. E ela passou o dia chateada. Quando foi no fim do dia, eu já estava me preparando para dormir, quando me lembrei que era o nosso aniversário de casamento. Ai, meu Deus, eu acho que minha esposa nunca vai perdoar essa mancada. A minha esposa nunca vai perdoar essa mancada. Ou seja, essa falha em lembrar. E isso vai me causar problemas. E o narrador cometeu muitas mancadas, né? Ele fez um comentário com a tia, que não foi muito feliz. Ele fez uma brincadeira com o garçom, que foi completamente infeliz. Ou seja, ele comete muita mancada. E ele diz que talvez tenha algum tipo de transtorno. E um transtorno, aqui, é um transtorno mental. É alguma coisa que afeta o comportamento da pessoa, afeta a capacidade dela se controlar, a cognição dela às vezes. E nós temos vários tipos de transtorno. Um dos transtornos que são muito comuns hoje em dia
É o transtorno de déficit de atenção. Ou então tem o transtorno de ansiedade generalizada. Tem vários transtornos e, para tudo isso, tem algum tipo de tratamento para que a pessoa tenha uma vida mais confortável para ela, convivendo com esse transtorno. No caso do narrador, talvez ele tenha algum transtorno, como ele diz, ele não sabe se consegue se controlar e vai ver um psicólogo para tentar descobrir o que aconteceu, ou o que está acontecendo. Bom, enquanto o narrador vai lá conversar com o psicólogo, falar dessas mancadas que ele cometeu, nós não vamos cometer a mancada de não ouvir o monólogo mais uma vez, porque é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Dizem que peixe morre pela boca, eu acho que é verdade, sabe? Quando era criança, minha mãe me ensinou da pior maneira que a gente paga pela língua. Se a gente comete um errinho bobo de chamar alguém de algum nome feio, ora, a punição vem na hora. E sofri muito, porque infelizmente sou muito desbocado. Não adianta eu querer me segurar. Quando vou dar fé, já disse besteira. Por isso, aprendi que, quando faço alguma cagada, tenho que assumir a culpa e pedir desculpas. A pior parte é que sempre arco com as consequências, e nem sempre elas são as melhores. Uma vez eu estava no barzinho com os meus amigos. Na hora de ir embora, o garçom trouxe a conta. A gente tinha combinado de rachar a conta, mas, mesmo dividindo por igual, estava dando um valor exorbitante para cada um. Meus amigos ficaram meio sem jeito e, sem querer, escapuliu da minha boca. Eita, por esse preço eu queria pelo menos um boquete. Ah, esse arrependimento matasse. O garçom ficou todo errado e eu me desmanchei em desculpas. Claro, tinha sido só uma brincadeira, mas, por causa do meu palavreado chulo, todo mundo ficou constrangido. Foi mal aí, patrão. É que eu tô um pouquinho embriagado, mas juro que de novo não acontece. Na outra, num jantar de família, entre vinhos e carnes, minha tia perguntou se eu não ia me casar um dia. Com a idade que eu tava, logo ninguém ia mais me querer. Que velha abusada. Não disse pra ela que eu tinha uma namorada. Podia ter dito? Podia, mas não disse. Na verdade, devolvi na mesma moeda. E com que idade é que a senhora vai tomar vergonha na cara? Se continuar morando na casa dos meus avós, vão pensar que a senhora é uma vagabunda. Ai, 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 foi um alarido grande. Minha mãe deu um grito comigo, meus avós deram uma gargalhada, o cachorro latiu, o gato correu e eu pensei, só falei verdades. Mas uma parte de mim sabia que tinha sido errado. Por isso eu disse, tá, tudo bem, retiro o que eu disse. Desculpe, tia, foi idiota e impensado da minha parte. Ainda bem que minha tia deixou pra lá. Se ela tivesse feito briga, a gente tinha perdido aquele excelente churrasco. Depois dessas mancadas, resolvi procurar um psicólogo. Não tinha pensado por esse lado, mas talvez eu tivesse algum transtorno e não conseguisse me controlar. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.